E a proteção, tá, ela alavanca 4 coisas, tá, 4 principais coisas: nível de serviço, eficiência da operação, lotes de produção maiores, tá, então se você constrói uma proteção, você consegue comprar lotes maiores, ou os lotes maiores dependem de uma proteção, e lotes de compra maiores, é a mesma coisa, tá. Então vamos entrar no tema da aula, tá. Eu tô falando aqui há 26 minutos, então vamos lá. Primeiro aqui, tá, deixa eu beber uma água. Começa a ficar rouco aqui. Primeiro aqui que a gente vai falar. Estoque de dessincronização, tipos de estoque e formas de proteção com estoques. Vamos lembrar disso, tá? Não é só o estoque de segurança que protege uma operação e você vai aprender isso agora. O principal objetivo do estoque de dessincronização, tá, é eliminar a dependência entre as partes da cadeia, tá? Da cadeia de suprimentos. Eu não estou falando só sobre a operação ali interna, só sobre a sua produção, tá? E então podem ser dependências externas e internas, tá? Uma operação ela está exposta, tá, a muitas variações ao longo de toda a cadeia, tá? É importante que você reflita sobre isso. Com certeza você sabe disso, mas você precisa refletir sobre isso e entender como resolver, tá? Então, que tipo de variação? Demanda, a venda varia, cada produto tem um perfil de demanda diferente. Tempo de trânsito, também é a mesma coisa, dependendo de onde está o fornecedor, como funciona o processo de compra, o tempo de trânsito vai variar, tá? E interrupções na linha de produção, mesma coisa, você pode ter uma parada na produção, isso também varia, tá, numa operação. Diferença de inventário é outra coisa que gera impacto numa operação, então você pode ter alguma diferença de inventário. Problemas no fornecedor, outra coisa super crítica, o fornecedor pode ter dificuldade na fabricação, ele pode estar sem estoque, enfim, N problemas. Então, tudo isso é variação na cadeia de suprimentos, tá? E um estoque de dessincronização consegue proteger contra essas variações, tá? Então, todos os pontos que eu falei aqui, eles podem sofrer alguma variação, tá? E a operação ela não pode ficar absorvendo essas variações o tempo todo, tá? E se uma parte da cadeia depende da outra, tá? Essas variações elas são repassadas o tempo todo para a operação, se você não tiver nenhuma proteção. Então é importante que você entenda isso, tá? Primeiro, olhando do ponto de vista da operação da empresa, tá? Pense uma operação, vou falar primeiro internamente, tá? Pensa uma operação com 3 processos produtivos, tá? Realizados em sequência ali. Então, o processo 3, eu vou pegar uma imagem aqui porque fica mais fácil, tá? Vou correr o material aqui. Isso aqui. Então vamos lá. O processo 3, ele depende do 2 e o 2 depende do 1, ok? E para facilitar, vamos imaginar aqui que os processos têm os mesmos tempos de produção, tá? Porque você poderia ter processos com tempos de produção diferentes aqui também. Se por algum motivo o processo número 2 é interrompido, automaticamente você tem a interrupção do processo 3, se o estoque não, você não tiver um estoque de dessincronização, tá? Então, o estoque de dessincronização é colocado justamente para eliminar a dependência, tá, entre os processos, tá? E a gente pode, por exemplo, colocar um estoque aqui entre o 2 e o 3, ok? E esse estoque ele pode ser suficiente para 2 horas de produção do processo número 3, por exemplo, tá? E dessa forma o processo número 3 ele não seria interrompido se o 2 fosse interrompido. E o fornecimento ele continuaria aqui, o fluxo continuaria, tá? E é muito importante, tá, alinhar aqui sobre fazer os cálculos corretos aqui nesse tipo de situação, tá? E por que eu estou falando isso? Uma das informações que precisa entrar no cálculo aqui. Equipamentos mais confiáveis exigem menos proteção. Equipamentos menos confiáveis exigem mais proteção, tá? Importante isso.
E quando a gente avança com mais profundidade nesse tipo de avaliação, a gente entra no detalhe da teoria das restrições, tá? E conectando com o exemplo, tá, que eu falei de produção, tá? Pense que se os tempos de produção fossem diferentes, tá? Em alguma parte da operação você tivesse algum tipo de restrição, tá? Pense o processo número 3 aqui com capacidade de 300 peças por hora, o 2 com 200 peças por hora e o 1 com 100 peças por hora, tá? Nesse exemplo, a operação ela naturalmente já seria desincronizada, porque as velocidades de operação seriam diferentes. E nesse caso, o gargalo da operação seria o processo número 1, que é o que tem menos produção por hora, tá? E ele não poderia rodar, não poderia ter interrupção de produção de forma alguma, tá? Nem pensar em ter interrupção de produção. E nesse caso, a desincronização do estoque, ela não estaria dentro do processo, tá? A desincronização, ela estaria lá no material, no começo do processo. Então você precisaria construir um estoque mais seguro ali no começo da operação, que ficasse desincronizado de algum problema com o fornecedor, algum problema com o tempo de trânsito, algum problema com alguma outra coisa externa, tá? Então, o pulmão seria colocado antes do primeiro processo para você poder manter o fluxo todo funcionando. Então, a desincronização ela pode acontecer em várias partes da cadeia. É importante que você tenha isso em mente, tá? Ela não necessariamente precisa acontecer só dentro da sua operação, tá? Importantíssimo que você tenha isso em mente, porque e que você entenda onde colocar, tá? Porque você não precisa colocar isso na sua operação inteira. Você precisa entender onde é o seu gargalo ali, onde você não pode parar de forma alguma. E a identificação do gargalo também envolve uma outra coisa, tá? Você tem gargalo ali de curtíssimo prazo, gargalo de médio prazo e gargalo de longo prazo, tá? O ideal você já consiga identificar esse gargalo olhando para o médio prazo, porque aí você constrói toda a sua estrutura de planejamento já pensando, aqui eu vou ter desincronização, aqui eu não vou, aqui eu não tenho problema, isso aqui é um gargalo, não pode parar de forma alguma, então é importante que você tenha isso em mente, tá? Então, desincronização, primeira forma de proteção aqui, tá?